Automação no-code. Com o avanço da indústria 4.0, temos equipamentos produzindo cada vez mais rápido. Um exemplo disso são as máquinas a CNC em 5 eixos, que passaram a ser uma realidade em nosso cenário industrial. Com o tempo de produção cada vez menor, passamos a ter problemas com a programação dos equipamentos, tendo que se gerar programas cada vez mais rápido para não deixar as máquinas parar. Sabemos que é possível automatizar a programação, mas a dúvida é: o que é preciso conhecer para criar uma automação na programação CAN? Preciso conhecer alguma linguagem de programação como C, C++, Java, Python, etc? Será? No final desse vídeo, vou mostrar como programadores mundo afora estão criando automações CAN mesmo sem o conhecimento em linguagens de programação. Solta a vinheta. E aí, seja bem-vindo ao canal Automação CAD/CAM. Eu sou o Caetano e aqui trago toda semana dicas e estratégias para que você consiga automatizar a programação CAM de maneira simples, prática e objetiva. Desde quando eu era operador de máquina CNC, eu sempre fui alucinado por automação. Era algo que me despertava muito interesse. Minha primeira experiência com algo que se aproximava com uma automação foi a criação de um programa parametrizado para usinar um contorno. Algo até então bem simples, onde eu utilizava uma variável para controlar a profundidade por passada e uma função condicional para determinar a profundidade máxima através de um contador. E você, já teve contato com esse tipo de programação? Já trabalhou com variáveis, contadores, estrutura de decisão? Comenta aqui embaixo. Com o passar do tempo, eu comecei a entender algo que foi crucial para me tornar um expert CAD/CAM. Mas Caetano, como assim? Qual foi a sua base de conhecimento para que hoje você faça uma automação CAD/CAM sem usar uma linguagem de programação? Com certeza você já ouviu falar em ciclos fixos. Ciclo de furação, ciclo de cavidade, os famosos ciclos enlatados. Pois é, se você for na máquina, especialmente em máquinas com comando Siemens, e abrir a estrutura de um ciclo de furação, por exemplo, você vai ver que por trás daquele ciclo existe uma centena de linhas de código, para que no final seja mostrado ao usuário apenas uma linha para que ele entre com os dados para fazer a furação. E aí está o cerne da questão. Imagine o quão complexo seria se o programador no pé da máquina tivesse que fazer toda aquela parametrização para programar uma sequência de furos, por exemplo. Pensando nisso, os fabricantes de comando criaram ciclos fixos, que foi um meio de automatizar a programação de algumas características da peça. Agora vamos pegar essa base de conhecimento e jogar isso para dentro do universo CAD/CAM. Se pararmos um pouco para pensar, um software CAM já é estruturado através de vários ciclos: faseamento, desbaste, redesbaste e por aí vai. Porém, existe toda uma etapa até você chegar nesses ciclos. Você precisa abrir o modelo, informar as dimensões do blank, carregar um elemento de fixação, uma morsa ou um dispositivo, definir o ponto de origem de coordenadas, definir uma fronteira de usinagem, selecionar uma ou várias superfícies. Sendo bem básico para ficar simples de entender, é isso. Agora, imagina que eu queira automatizar essas etapas. Todo software CAD/CAM, sem exceção, tem algo chamado API ou API. Através da API, conseguimos fazer uma programação externa utilizando uma linguagem de programação, C, C++, C Sharp, Python, etc. e comunicar essa nossa aplicação com o software CAD/CAM. E através da nossa aplicação parametrizar toda aquela sequência que acabamos de escrever anteriormente. Você conhece esses termos que eu estou falando por aqui? Variáveis, função condicional, API? Não? Aqui no canal vamos ter conteúdos abordando todos esses tópicos, então se inscreva e ative a notificação para ser avisado quando eu postar esse tipo de conteúdo. Agora imagine o trabalho de aprender uma linguagem de programação simplesmente para automatizar as etapas de preparação da peça para um ciclo de desbaste, por exemplo. Já imaginou? E por isso que ainda temos poucas empresas que utilizam automação na programação CAM. Porém, essa realidade está mudando e vou mostrar a vocês como estamos fazendo para mudar esse cenário mundo afora.
está fortemente sendo implementada uma tecnologia no mundo de software chamado No-Code. E estou tendo a sorte de trabalhar com a equipe de desenvolvimento que está implementando essa tecnologia no mundo CAD/CAM. Basicamente, qual a ideia? Criar uma interface na qual o usuário possa criar uma automação no software sem a necessidade de escrever códigos em uma linguagem de programação. E por isso o nome, No-Code. Um camarada chamado Martin Herman criou uma aplicação e chamou ela de Centro de Automação. Basicamente, ele aplicou o mesmo conceito dos ciclos fixos, lembra? Ou seja, você não precisa aprender uma linguagem de programação para criar um projeto. Basta você escolher o que quer fazer e entrar com os dados. Simples assim. Então vem comigo e vamos ver como isso funciona na prática. O software CAM que vou utilizar para isso é o Hypermill. Primeiro vou abrir um arquivo em branco. Em seguida, vou abrir o nosso centro de automação. Vou criar um projeto chamado Automação CAD/CAM sem código. Para criar o projeto, basta ir até o gerenciador e pressionar o botão novo. Neste momento, vai abrir uma caixa de diálogo para que você insira o nome do seu projeto. Após inserir o nome, basta pressionar o botão OK. Agora estamos prontos para inserir algumas funções. Vou montar uma sequência bem simples para ficar fácil de entender o conceito. A primeira função que vou utilizar vai permitir ao usuário selecionar o caminho e o arquivo que ele deseja programar. Como o usuário vai ter que interagir neste momento, eu vou habilitar a opção parada para que ele entre com os dados. Como eu abri um arquivo em branco, eu preciso salvar ele em algum local. Então vou colocar uma função que vai permitir ao usuário salvar o arquivo. Em seguida, vou colocar uma função que vai carregar o arquivo que o usuário selecionou. Como o usuário já entrou com os parâmetros, basta eu mostrar para essa função qual foi o caminho e o arquivo que o usuário selecionou. Basta copiar o resultado do parâmetro de uma função para outra. Como essa função não vai depender de interação do usuário, eu não preciso acionar uma parada. No Hypermill, quando fazemos um programa, ele cria automaticamente pastas para gerenciar algumas características daquela programação. Um exemplo seria uma pasta para armazenar o cálculo de trajetória das estratégias, que neste caso é a pasta POF. Para melhor organização, o ideal é que essas pastas sejam criadas no mesmo local onde está o arquivo 3D na qual estou programando. Para que isso aconteça, eu vou colocar uma função que faz isso de forma automática. Toda programação se dá através de uma lista de tarefas, ou seja, todas as operações vão estar amarradas nessa lista de tarefas. Então é nela que vai estar todas as funções de setup, tais como o sistema de coordenadas, a máquina que vou usinar, etc. Sendo assim, vamos colocar uma função para criar a lista de tarefas de forma automática. Agora precisamos definir quem vai ser o nosso modelo usinado. Com essa função, o software vai pegar quem estiver visível na tela e definir como área de fresamento. Na próxima etapa, vamos colocar uma função na qual o usuário vai ter a possibilidade de escolher onde ele quer o sistema de coordenadas. Observe que temos inúmeras possibilidades. Em seguida, vamos inserir uma função para que o usuário defina as dimensões do material em bruto. Temos N maneiras de definir um material bruto, mas para começar, vamos utilizar essa, onde eu informo apenas o sobremetal que desejo em X, Y e Z. Não posso esquecer de forçar uma parada,
para que o usuário possa entrar com as informações. Este conteúdo está fazendo sentido para você? Então deixa um like para que eu possa saber. Vamos agora inserir uma função para selecionar a pasta onde estão os meus dispositivos de fixação. Vamos ter um vídeo específico para falar apenas deste assunto, pois temos várias possibilidades de carregar um dispositivo de fixação dentro da automação. Nessa etapa, eu também vou permitir a interação do usuário. Agora que selecionei a pasta onde estão os meus dispositivos, vou permitir que o usuário escolha o dispositivo de fixação. Essa função vai pegar o dispositivo que o usuário selecionou e carregar em relação ao blank. Com o dispositivo carregado, eu preciso fechar ele em relação ao blank. Essa função tem exatamente essa finalidade. Observe que essa função não tem parâmetros. Ela apenas analisa a distância em relação ao blank e fecha. E por último, mas não menos importante, vou colocar uma função para o usuário selecionar a máquina. Nessa função eu preciso colocar a função stop para permitir que o usuário tenha uma parada e selecione o equipamento. Agora temos o projeto prontinho para ser executado e melhor, sem criar sequer uma linha de código. Vamos executar este projeto para ver o que acontece? Vou pressionar o botão executar. Observe que primeiro o usuário vai ter que escolher o caminho onde está o arquivo e qual arquivo que ele deseja carregar. Vou pressionar o OK. Neste momento o arquivo vai ser carregado. Agora nós temos que selecionar o sobremetal que nós queremos no blank. Então nesse caso o usuário virá aqui e definir quanto que ele quer de sobremetal em X, Y, Z+, e Z-. Pressionar o OK. Agora nós vamos selecionar a pasta onde estão os nossos elementos de fixação, os nossos dispositivos. Agora nós vamos selecionar o dispositivo de fixação que nós desejamos carregar. Neste momento o dispositivo foi carregado. E agora nós vamos selecionar a máquina que nós desejamos ter como máquina para a usinagem. E pressionamos o botão OK. Neste momento, temos o nosso script executado. Para melhor visualização, vou utilizar uma função para ajustar a vista. Neste caso, eu vou pedir para posicionar na vista lateral esquerda e centralizar na tela. Então nós podemos dar o executar para ver como que vai ficar esse resultado. Temos o nosso setup sendo executado por um processo de automação. E observe que para todo este processo não utilizamos sequer uma linha de código. E essa é a tendência do mercado de programação CAD/CAM. No momento em que estou gravando esse vídeo, temos aproximadamente 500 ciclos desenvolvidos no cockpit de automação. Isso significa que o que mostrei aqui é apenas um pouquinho das possibilidades que temos para automatizar um processo de programação CAM. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais das tendências do mercado de automação CAD/CAM. E espero ter você aqui novamente num próximo vídeo. Tchau!